Olá, leitores e leitoras do Brasil e do mundo, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje, eu vim falar sobre os livros que eu li no mês de abril. Eu, na verdade, li 9 livros, se eu não me engano, 3, 6... 7, 8. Eu li 8 livros no mês de abril. Queria ter lido um pouco mais, eu tô querendo manter 10 livros por mês, mas eu acredito que eu vou conseguir recuperar em algum momento. Só julho que eu acho que eu vou esculachar pra mal. Mas eu acho que é merecido esculachar pra mal em julho. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje, porque eu tenho ótimas indicações, muitos livros nacionais, tem conto, tem suspense, tem absolutamente tudo, e eu espero muito que vocês gostem. Antes da gente começar, não esqueça de me seguir em absolutamente todas as minhas redes sociais. É Livre Resenhas na rede da dancinha, na rede das fotos, na rede do passarinho. Eu não sei se pode falar o nome ou não, mas é sempre Livre Resenhas, e eu tô falando sobre livros em todas as plataformas. Eu vou começar com o primeiro lido do mês, porque esse livro foi muito bom, eu queria muito falar dele, que é Biblioteca da Meia-Noite. Eu meio que li esse livro porque eu tava fazendo um vídeo de livros que eu li por indicação do Namjoon do BTS, mas aí o Lucas Barros, meu amigo, me fudeu e fez primeiro, então eu falei, tudo bem, não vou ler mais também, já li 2, tá tudo bem. Eu tava fazendo assim, há meses, pra ser sincera, tava ali acontecendo o vídeo, sabe? Mas esse também foi um livro que vocês comentaram muito pra eu ler, né? Tem até na minha TBR de 2023, finalmente li um livro da TBR, na verdade eu já li vários da TBR, tá? Vários. Eu acho que esse ano vai ser o ano que eu vou chegar mais perto, mas eu não vou ler aquela TBR, não. E esse livro me surpreendeu muito positivamente. Eu senti uma vibe muito forte de Everything, Everywhere, All at Once. Porém, de um jeito muito chique, muito moderno, muito divertido, muito bonito. E eu adorei essa história. Se você não tá familiarizado com a história desse livro, esse livrinho aqui conta a história de uma jovem. O nome dela é Nora. Eu adorei o nome da personagem. E basicamente a Nora tem uma vida um pouco melancólica. Ela tem uma vida um pouco triste e ela se mata. Só que entre a vida e a morte tem essa biblioteca cheia de livros que representam todas as vidas que você poderia ter vivido se você tivesse feito escolhas diferentes. Esse também foi um livro que eu anotei muita coisa ao longo do livro. Eu vou até falar sobre isso aqui porque são bons comentários a serem feitos. Antes da gente voltar, o vídeo de lidos desse mês é patrocinado pelo Maratona App, que é um aplicativo para você catalogar suas leituras. Além de catalogar suas leituras, ele tem vários joguinhos para quem assiste live de leitura lá pela Twitch, como do meu canal, né, que também é Livre Resenhas. E o Maratona App, ele tem várias funcionalidades de estantes. Eu consegui organizar muito melhor esse mês as minhas estantes e o que eu li no mês de abril através das ferramentas lá, e eu senti que tá muito mais organizado, consegui ver a ordem que eu vi, e é muito criativo, muito divertido, é muito fácil. Eu adoro que você fala a sua impressão pelos livros com emoções, sabe? Você não precisa dar uma nota, e sim como você tá se sentindo com o livro, o que é muito divertido. Você também pode organizar leituras coletivas, é um aplicativo de verdade maravilhoso. O Maratona App tá disponível em aplicativo, tá disponível no computador, e eu vou deixar aqui um pouquinho do meu perfil pra vocês, e as ferramentas deles são de verdade bem úteis, então muito obrigada, Maratona App, por me ajudar a organizar esse vídeo, né, que eu sempre faço, mas é sempre um caos, e eu nunca faço, o roteiro dá sempre errado. Mas agora a gente tá aqui, eu acho que deu super certo, então muito obrigada. E sério, olhem a funcionalidade da maneira como você dá nota pros livros, porque é maravilhoso. Vamos continuar a falar da história da Nora. Já adianto que eu dei 4 estrelas pra esse livro e eu gostei bastante. E eu acho que o que mais me intrigou é que esse é um livro que fala muito sobre e se? E se a vida fosse isso? E se a vida fosse aquilo? E eu acho que o e se é muito relacionado à ansiedade, já que a ansiedade é um medo de algo que não necessariamente é real. Eu vejo muito da ansiedade nesses e se's da vida. Só que a Nora tem uma cena, inclusive, que ela consegue uma vida onde ela se sente feliz mais de uma vez, e muitas vezes ela se sente em agonia porque aquela vida não é dela. E ao mesmo tempo a gente tem um contraponto muito interessante, que é o fato de que vidas que provavelmente ela achava que ela ia ser super feliz, como uma vida de rockstar ou uma vida de literalmente uma atleta olímpica, ela continua com depressão. Então assim, ai, tá com muito barulho da rua, mas que caralho, que buceta. Tomara que o som fique bom. Eu vou comprar um microfone, tá? Eu vou comprar um microfone. Assim, se você quiser me ajudar, você pode usar meu link da Amazon, que aí eu ganho uma comissãozinha mínima e aí eu consigo comprar um microfone pra essa câmera, por favor, muito obrigada. Meu link da Amazon é sempre primeiro na descrição, eu vou deixar uma lista completa com todos os livros e onde você achar também, beleza? Eu acho que tem uma coisa sobre a Nora, que é esse fato de que ela sempre retorna pro local da depressão e pro local da tristeza mesmo, com ela mesma, e eu acho isso muito interessante. Eu não só acho que isso representa muito sobre como que às vezes o problema tá na gente, mas eu acho que a Nora é uma personagem fascinante. Eu amei a escrita do autor. É um autor, né? É um autor. Eu amei a escrita do autor porque ele escreve de um jeito quase que ácido. Me lembra um pouco uma narrativa meio Fleabag, por mais que não tenha nada a ver. Ele tem uma narrativa meio ácida, com muito humor, com uma coisa meio inteligentíssima, assim, sabe? É um livro com muita frase bonita. Vou mostrar pra vocês o estado do meu livro. Aqui o livrinho.
Ele tá, tipo, super grifado e no final ele meio que finaliza o livro com uma postagem na internet e aí é um texto dela, mas que ao mesmo tempo é muito inspirador. E eu escrevi até uma coisa na página 236, que é quase no final do livro, mas é que eu percebi que esse livro era muito sobre a personagem principal correndo da depressão. E obviamente é um livro que pra muitos vai ser extremamente clichê, é um livro que pra muitos vai ser uma história que você já leu em 1 milhão de jeitos, mas eu achei genuinamente um livro muito bom. E por mais que a gente já tenha uma familiaridade com esse plot, vale muito a pena e eu espero muito que vocês gostem dessa leitura, porque eu gostei. Gente, o próximo deu o que falar. Eu li Prince of Song and Sea e esse foi um livro que viralizou no Reels. E assim, quando um vídeo viraliza no Reels, parece muito impactante do que quando viraliza no TikTok, porque no TikTok a gente já tá acostumado. Mas eu ter meio milhão, assim, de visualizações num vídeo do Reels, falando sobre um livro específico, foi muito foi um negócio. Prince of Song and Sea conta a história do Eric, que é o príncipe da história de Ariel. E esse livro, ele é publicado pela editora da Disney. Então a gente sabe que foi um livro que foi aprovado pela Disney. Não significa que ele seja canônico, verídico, né? Mas ele foi aprovado pela Disney, então a gente sabe que realmente foi isso que aconteceu, entre parênteses. Já queria adiantar que algumas pessoas criticaram quando eu fiz essa postagem, falando tipo, ah não, mas tem muito furo de roteiro e isso e aquilo, por exemplo, na série dos vilões. Inclusive a série dos vilões é muito legal, vou deixar uma imagem aqui da série, ela é publicada pela Planeta no Brasil. Mas voltando a falar sobre Prince of Song and Sea, voltando a falar sobre esse livro, uma coisa que é importante que as pessoas saibam é que esse é um livro explicitamente para um público infantil. Então, obviamente, quando você pega uma obra com a outra, tem uns furos de roteiro, mas, gente, foi apaixonante, foi maravilhoso, foi maravilhoso. E a questão é a seguinte, gente, eu fiquei tão emocionada, eu amo Ariel, eu amo a história da Ariel, eu tô super ansiosa pro filme, eu adoro o mar, eu adoro a conexão que a Ariel tem com o mundo, ela tem uma coisa meio Ed La Rue, quando você para pra pensar, pensa sobre, tá? Pensa sobre. E o Eric é um príncipe, tipo assim, eu acho que conversando com essa história, conversando entre aspas, né, eu vi como que ele é um príncipe. Eu achei super interessante da Disney aprovar essa criação de mini histórias dos príncipes, porque é muito legal a gente ver os príncipes criando uma personalidade, porque eles não têm muita personalidade nas histórias efetivamente, sabe? E além disso, eu fiquei completamente apaixonada pelo Eric. Tem uma cena que ele bota a mão no bolso pra se segurar de tirar o cabelo do rosto dela, e basicamente ele tem uma maldição onde se ele beijar uma pessoa que não é o amor da vida dele, ele vai morrer. Então assim, sabe aquela cena do xalalalala, my oh my, you gonna kiss the girl? Essa cena se torna tão mais impactante sabendo que ele quase beijou ela, mesmo que custasse a vida dele. Tipo, é uma coisa muito filminho da Disney, mas eu pessoalmente adoro. Eu adorei e eu me diverti muito, então é isso que importa. Acabei de perceber que tem um livro que eu esqueci de pegar físico, mas eu espero que vocês consigam sobreviver aqui com a foto, porque eu tô com preguiça de pegar. O próximo livro que eu li foi Ex-Mulher. E esse foi um livro que eu li consideravelmente muito rápido, eu tava com muita saudade de ler suspense, e eu adorei esse livro, porque ele me passa uma vibe muito semelhante a Gone Girl. Vou deixar aqui uma foto do filme, acho que todo mundo conhece Garota Exemplar, e me passou uma vibe muito semelhante. A história desse livro, efetivamente, é a seguinte. A gente tem duas mulheres, a mulher atual do Andrew, que é o personagem principal, e a ex-mulher do Andrew. As duas têm uma relação ok com o Andrew, mas os capítulos alternam entre o ponto de vista delas. E eu amo que é completamente doideira. Esse livro é completamente doideira. Eu não gostei tanto do final, por isso que eu dei 3,5. Eu acho que é um livro mais 3 do que 3,5, mas de novo, se você tá caindo aqui de paraquedas, eu tenho uma coisa que eu genuinamente não acho que 3 estrelas seja uma nota ruim pra um livro. Porque eu imagino como 3 de 10 sendo um 6 numa prova que vale 10. Então eu continuo achando que isso é um bom, sabe? 3,5 é muito mais que bom, porque, gente, é tipo tirar um 7 numa prova que vale 10. Tipo, isso é muito alto, sabe? Então 3,5 pra mim ainda talvez seja muito alto. Eu acho que eu daria um 3. Mas eu recomendo bastante. Como o livro alterna o ponto de vista delas e alterna com entrevistas da polícia, ele é super rápido de ler, ele é um ótimo livro pra você pegar e, tipo, ler numa tarde. Você vai ficar bem viciado, você quer muito entender o que aconteceu. E tem horas que parece óbvio, tem horas que não parece óbvio. E eu gosto muito que a história vai se complicando gradativamente. Isso é algo que me atrai muito numa história, quando ela vai gradativamente se complicando. Eu adoro isso. Eu acho que o que mais me interessou nessa história foi que eu não conseguia decidir qual das duas era mais maluca e eu tava constantemente em dúvida entre qual era a maluca da história, e eu achei isso muito legal de assistir, então eu recomendo muito. Às vezes eu falo sobre livros como se eles fossem filmes, e eu acho isso muito interessante. Eu falo, tipo, assistir, conversar, enfim.
Acho isso interessante. Próximo é um livro que eu li no Kindle Unlimited quando eu tava no ônibus, que se chama Isso Não É um Conto de Fadas. Vou deixar aqui uma foto. E basicamente é a história de uma escritora, é nacional, e ela tá sem inspiração pra continuar escrevendo os livros dela, então ela vai numa viagem pra um local muito frio e tem um romancezinho rolando. Vale bem a pena, assim, sabe? Ele tem 100 e poucas páginas. Se tu for pegar um ônibus, pega o livrinho e vai ser feliz. Ele é bem fofo. Eu não vou falar nada além disso pra não dar spoiler. Eu dei 3 estrelas, que eu acho que é uma nota justa, assim. Ele é bem bonitinho, assim, eu achei fofo. E eu gostei da escrita da autora, eu realmente mergulhei naquele momento. E me deu uma vontade de ir pra Gramado, Campos do Jordão, um negócio assim, sabe? Gosto dessa vibe. Próximo foi uma releitura, mas a gente não vai agir como se isso fosse uma releitura, porque eu reli Suicidas, do Rafael Montes. Primeira vez que eu li esse livro foi em 2017, e eu lembrava do que tinha acontecido com os pais do personagem principal. Bom, não é bem o personagem principal, né? Eu lembrava bem o que tinha acontecido com os pais do Zé, mas eu não lembrava exatamente como que chega no final, porque pra quem já leu, sabe que o autor, ele fez um negócio muito interessante de se colocar nessa história, e eu não lembrava como que isso acontecia. E, enfim, eu como sempre fiquei assim. Só que eu tenho uma crítica, tá? Eu dei 4 estrelas e meia pra esse livro, porque realmente o Rafael Montes é do caralho, ele escreve pra um cacete, é fodida de viciante as histórias dele. Eu li isso aqui em um dia, tá? Eu li numa live de 10 horas, cara. Vai se fuder, Rafael Montes, que livro bom do cacete. Minha única crítica é que isso aqui não chega aos pés de Jantar Secreto, tá? Se Jantar Secreto é um 4,5, isso aqui é um 4. Lembrando que eu sempre avalio livros pelo que ele se propõe a ser, e o meu padrão pra Rafael Montes tá muito alto, então talvez eu dê pra outros livros do autor, tipo 3. Mas é porque ele me elevou o padrão dele mesmo, sabe? Ele me levou a esperar dos livros dele muita coisa, ele me colocou a expectativa, é culpa do Rafael Montes. Suicidas vai abordar um pouco a elite do Rio de Janeiro, assim como Jantar Secreto, que é um dos meus livros favoritos, e Suicidas conta a história de um grupo de jovens que organizou uma roleta russa, né, como já é de se esperar pela capa. Eles organizaram uma roleta russa e no final desse dia, né, que foi um rolezão que eles fizeram lá, todos estavam mortos. O que aconteceu, você só vai entender lendo o livro, tentando entender o que rolou. A gente tem 2 amigos que se conhecem desde sempre, e aí tem várias reviravoltas envolvendo dinheiro, família, sexualidade, e o livro alterna entre o que o personagem principal escreveu dos eventos e, na atualidade, uma uma detetive investigando as mães dos meninos pra tentar entender e juntar as peças do que aconteceu de verdade naquela noite que ninguém sabe o que rolou. Eu aviso que esse é um livro que, assim como todos do Rafael Montes, pode ser extremamente traumático, então se você tiver algum gatilho específico ou quiser saber os gatilhos, por favor me pergunta nos comentários. Eu sempre tento responder todos e às vezes eu tenho um pouco de medo de comentar algum e ser spoiler, mas nesse caso eu quero muito avisar que tem uma cena de necrofilia nesse livro e é bem explícita e bem desconfortável, e não é apenas uma cena de estupro, é uma cena de necrofilia. Então, por esse motivo, eu preciso muito avisar. Eu ainda acho Jantar Secreto muito mais traumatizante que esse livro, mas é importantíssimo de avisar, e todos os livros do Rafael Montes, pelo que eu sei, são todos mais 18. Então, fica isso em mente. Mas já que eu tô falando sobre Rafael Montes, vai se fuder esse homem, né? Escreve pra um caralho. Ai, eu amo esse homem. Vai tomar no cu. Próximo livro que eu li, eu comentei ele no vídeo de lidos de março, porque essa é toda uma questão. O próximo livro que eu li foi Carrie Soto, né, tecnicamente. Eu comecei esse livro em março, mas eu tava numa crise meio ruim, assim, da cabecinha. E aí foi bem quando eu comecei esse livro, e aí eu travei completamente nele. Nossa, acho que eu tô precisando de uma água, minha garganta tá ficando seca. E Carrie Soto foi um livro que eu, sinceramente, acho que ele é um 3. Eu acho que Carrie Soto e Malibu Renasce são 2 livros 3,5. Só que acontece que eu gosto muito mais da história de Carrie Soto, da personagem de Carrie Soto, do que de Malibu Renasce num quesito estrutural mesmo. Pra quem não conhece a história de Carrie Soto, é da mesma autora de Sete Maridos de Evelyn Hugo, e a Carrie Soto é uma personagem que a gente já viu, entre aspas, em outras obras da Taylor. Essa história vai acompanhar uma tenista que, já mais velha, ela decide retornar ao esporte porque ela é muito competitiva e ela não quer perder o título dela. Pontos positivos. O que eu mais gosto nessa história é que ela tem um formato que, por mais que seja histórias de grandes estrelas, como os outros livros da Taylor, eu acho que ela tem um formato bem diferente de Daisy Jones e de Sete Maridos de Evelyn Hugo, assim como Malibu Renasce. Então eu gosto disso, porque ficar usando a mesma fórmula ia ficar repetitivo realmente. Eu gosto muito que a gente tem uma tenista, eu gosto muito que aborda esporte, eu gosto muito sobre como que a Carrie é competitiva. Inúmeras críticas de mulheres latinas, né, não latinas nós brasileiras, latinas de países que falam espanhol e que seguem o estereótipo que é retratado em Carrie Soto. Eu já vi mulheres latinas que seriam, entre aspas, a Carrie Soto da vida,
e se sentiram extremamente ofendidas porque era muito estereotipado. Só trazendo esse ponto aqui porque eu acho importante a gente lembrar que alguns pontos às vezes são extremamente estereotipados, e às vezes quando alguns autores vão, isso não é uma crítica, mas às vezes quando alguns autores vão escrever mulheres ou personagens latinos, eles seguem um mesmo estereótipo. Isso nem sempre é legal e às vezes fica um pouco pejorativo, a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas a única coisa que me incomoda em Carrie Soto é que metade dos problemas desse livro seriam resolvidos com uma boa sessão de terapia. Porque a Carrie Soto é uma personagem muito egocêntrica, mas muito motivada de maneira positiva. Então assim, ela é uma personagem que ela precisava trabalhar essa competitividade dela e esse senso de insuficiência com ela e toda essa cobrança que ela tem com a relação dela com o pai dela numa boa e velha terapia. E eu acho que esse seria todo um tópico abordado na terapia da Carrie que teria resolvido todo o plot do livro. E eu acho que tem todo um ponto de rivalidade feminina e etc, e piriri, piriri, piriri. A história não é chata, o livro não é mal escrito, eu amo que ele mostra um romance já na vida adulta. Genuinamente gosto muito da escrita da Taylor e eu genuinamente gostei muito da personagem da Carrie. Carrie, da Carrie Soto. Eu gostei muito dessa personagem, eu gostei muito do desenvolvimento dela, eu gostei muito do ponto que ela traz, do que ela representa. Teve momentos que eu realmente me identifiquei, porque eu sou essa pessoa que às vezes sente que constantemente não é o suficiente e constantemente tá falhando. Então eu me identifiquei em vários pontos com a personagem. Eu acho que tem essas questões na própria história que me fizeram não gostar tanto. Chega aos pés de Daisy e Evelyn? Jamais. Mas eu gostei do livro. Ele não é péssimo, mas eu acho que tem pontos técnicos dele que não me agradaram. E realmente teve um ponto do livro onde eu estava muito travada com o fato de que era tudo uma coisa muito simples que gerava um problema no livro inteiro, sendo que é só uma adulta com uma questão dela. E isso é lindo de ser trabalhado, mas a maneira que foi, ficou um pouco cansativo pra mim ler. Liv, você não gostou de Carrie Soto? Eu gostei de Carrie Soto. Carrie Soto, a maioral, eu falo isso com todo orgulho. E eu realmente amei que o livro era esporte, mas eu achei que era importante trazer todas essas questões que eu acho que, querendo ou não, me deixaram um pouco pra trás nesse livro, assim. Porque eu acho que eu teria lido mais rápido e geralmente todos os outros livros que eu já li da Taylor Jenkins Reid eu li mais rápido. Mas eu genuinamente gostei mais do que Malibu Renasce. Malibu Renasce eu gostei também, então, não sei, confuso. Vou seguir pro próximo porque eu gastei muito tempo nesse. Acho que eu gasto muito mais tempo pra falar sobre livros que eu tenho pontos a trazer do que livros que eu não tenho. Espero que isso não me gere hate, gente. Cada um com a sua opinião. Pelo amor de Deus, eu tenho o Jenkins Reid, a maioral. A gente não odeia ela. Opiniões. Bom, gente, agora a gente vai falar sobre Casa no Mar Cerúleo, que esse foi um livro que me deixou intrigadíssima. Ele me lembra muito o Senhorita Peregrine, Lar da Senhorita Peregrine. Isso aqui. Ele me lembra muito isso. Se tivesse dado certo, seria Casa no Mar Cerúleo. Esse foi um livro que me intrigou muito. O Linus Baker, que é o personagem principal, é um cara que tá nos 40 anos. Ele tem um trabalho muito, assim, chato. Ele tem uma vida sossegada, entre aspas, mas extremamente solitária. Ele é um personagem interessantíssimo, tipo, muito interessante. E ele meio que é responsável por... Como é que eu explico isso? Ele meio que administra crianças mágicas. Tem esses lares, né, esses orfanatos que cuidam das crianças que são seres místicos, entre aspas. Eu não vou falar muita coisa pra você... Assim, esse livro é legal de você ir ler sem entender muita coisa. Mas mais ou menos ele administra isso e ele vai pra um lugar muito diferente, que é a Casa no Mar Cerúleo, que é uma tarefa muito perigosa, entre aspas, pra ele. O que mais me intriga sobre essa história é que eu acho que... O que mais me intriga nessa história é que a maneira como ele fala sobre as crianças que são mágicas, que são diferentes, conversa com diversas crianças. Eu acho que conversa com pessoas PCD, eu acho que conversa com pessoas LGBT, eu acho que conversa com pessoas que passaram toda a vida não sendo parte do padrão. É muito bizarro, porque uma coisa que tocou muito pra mim é que por mais que eram seres místicos, tipo, tinha até o filho... Nossa, gente, tinha literalmente um anticristo ali no meio daquele orfanato de crianças. E, cara, tinha horas que pra mim era uma história sobre ser LGBT. E tem representatividade LGBT, inclusive, mas pra mim parecia que tinha horas que ele tava falando com as crianças e eu via uma jovem criança LGBT lá. Uma jovem criança trans, uma jovem criança intersexo, uma jovem criança sexual, uma jovem criança lésbica, uma jovem criança bissexual, uma jovem criança gay. Eu não sei, eu acho que por mais que ele seja sobre muito mais do que isso, esse é um livro muito confortável de ler. É um livro muito conforto. Ele é grande, tá? E no começo ele pode começar um pouco mais chato, mas vale muito, muito, muito a pena. É lindo. É mágico, é intenso, é fofo! É uma obra com criança tão fofa. E, tipo, tem passagens tão lindas nesse livro sobre tanta coisa. É lindo. É lindo, eu dei 4,5 e eu amei.
esse livro. Gente, tô conseguindo falar bem rápido dos livros e agora eu já vou pro último do mês, que foi Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay, mesma autora de Pequena Coreografia do Adeus. Esse livro aqui, ele foi muito impactante pra mim, porque eu fui ler ele sem saber nada, e a Aline Bay, ela meio que escreve quase que em prosa, ela escreve como se fosse uma poesia ficcional. É quase que tudo um grande poema que conversa do começo ao fim. A história desse livro, ele vai do luto e da infância, até o abuso sexual, até o ser mãe, até a maternidade, até o fim da vida e até os amores que a gente encontra e se reencontra dentro de si mesmo e dentro dos outros. Esse foi um livro muito impactante pra mim. Ele é um livro que ele é um pouco mais cult, assim. Talvez não seja o gosto literário de todo mundo, tá? Talvez seja uma coisa que seja mais específica. Eu gostei mais que Pequena Coreografia do Adeus. Eu amo esse tipo de escrita. Eu sou mais Carla Madeira do que a Aline Bay no quesito escritas poéticas que não necessariamente contam uma história. Mas eu achei esse livro muito mais impactante do que Pequena Coreografia do Adeus e eu com certeza recomendaria. Eu dei 4 estrelas e eu acho que esse livro, assim, abriu muitas portas pra mim. Eu amo a maneira como ela brinca com as palavras. Eu não tenho nem como explicar isso, mas esse livro foi tão impactante pra mim. Nossa, fiquei destruída. Tem uma cena de assédio sexual bem pesada nesse livro, inclusive. Fica aqui o aviso de gatilho. Mas me destruiu, porque ela não tava só me destruindo com uma situação, ela tava me destruindo com uma beleza de palavras que tava, tipo, me corroendo de dentro pra fora, sabe? Tudo muito lindo e ela usa situações tão cotidianas e tão pequenas pra falar sobre coisas tão maiores. Tem uma situação que é literalmente um beijo triplo no colegial. E ela transforma isso num grande poema sobre a adolescência, sobre o que a juventude simboliza e o que a juventude nos traz e, tipo, parece que sua cabeça vai fazendo assim, ó. Leia esse livro com mais de 18 anos e com a cabeça aberta de entender muito mais do que as palavras que estão escritas aqui, porque ele exige essa sobreinterpretação. Também adoro quando a Aline Bay faz poemas e a personagem é criança e a simplicidade dos poemas reflete a mente da criança, então, assim, eu amo. Nossa, tem um texto sobre aviões, tem um poema sobre aviões que, cara... Aviões e Deus, e o Deus... Ai, não vou nem falar mais nada. Gente, esses foram os livros que eu li em abril. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês tenham pegado uma boa indicação de leitura. Eu acho que eu não tive nenhuma leitura genuinamente ruim, que eu viraria e falava, esse foi o livro péssimo do mês. Eu tô até olhando aqui pra lista, mas, tipo, nenhum. É muito prazeroso trazer um set tão diverso de livros, com poesia, com nacional, com internacional, com livro que não tem no Brasil, com poesia, com ficção, com... Acho que esse mês não teve nenhum não ficção. Esse mês não teve nenhum não ficção, mas tem nos outros meses. Então, assim, é muito prazeroso fazer isso. Espero que vocês tenham pegado boas indicações de leitura. Eu vou deixar nos comentários ou na descrição, ou nos dois também, vocês vão achar o link do meu grupo de promoções, porque agora em maio vai ter Book Friday, e aí eu aviso vocês também lá de todas as promoções boas pra vocês comprarem livros baratinhos, viu? Se você quiser assinar o Kindle Unlimited, assina com o meu link. E por último, não se esqueçam que eu tenho um podcast chamado Poesia Ansiosa. Teve episódio sobre sentimentalismo na semana passada. Não sei quando que isso vai sair, semana passada ou retrasada. Mas vai lá assistir. A playlist também tá aqui no meu perfil no YouTube. Eu espero muito que vocês gostem. Obrigada por assistir esse vídeo. Eu espero muito que, se essa seja a sua primeira vez no canal, você tenha gostado, você tenha curtido esse espaço. Eu espero te ver de novo aqui. Pode deixar um comentário, tô sempre aceitando sugestões, livros que eu tenho que ler, coisas pra fazer, vídeos que eu deveria tentar fazer. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Vejo vocês na atualização de leitura do mês que vem. E é isso. Tchau, leitores!